Alô, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez a gente está aqui para falar sobre ferrovias. E hoje eu vou falar não da Companhia Paulista, nem da Mogiana, mas vou falar de uma ferrovia chamada Douradense, daquela região de São Carlos, Birigui, e depois você vai entender por que eu vou falar sobre essa ferrovia. Mas antes, eu quero que você faça assim, vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube e acione o tal do sininho. Você sabe, eu já repeti isso aqui muitas vezes. Assim você faz uma comunicação mais direta e facilita as coisas, tá bom? Vai lá, vai. Muito bem. Por que eu vou falar da Douradense? A Douradense tinha cerca de 40 quilômetros, chegou a ter 300 quilômetros. 300 quilômetros. Olha, os Estados Unidos tem 300 mil quilômetros. A China tem mais de 120 mil quilômetros. O Brasil tem cerca de 30 mil quilômetros. Eu vou falar de uma ferrovia pequena, mas que foi muito importante naquela região, a partir de São Carlos, porque, sobretudo, eu vou contar como é que foi a história da destruição da ferrovia. É porque a gente está sempre falando de que na competição que aparecia com o lombo do burro, a ferrovia resolveu parada. E quem financiou isso aí, o café chegar até o Porto de Santos, foi o café. E o capital inglês, mais o capital do café, foi fazendo com que as ferrovias crescessem no interior de São Paulo. E São Paulo cresceu em cima de trilhos, nós já dissemos isso aqui várias vezes. Mas o que aconteceu nessa ferrovia chamada Douradense? Ela ia muito bem, porque era uma ferrovia, que depois também vou contar da Mogiana, que vai para outro trecho, mas também tinha a finalidade de catar o café. Era uma ferrovia cata-café. Era importante. Mas o café foi enfrentando problemas, você já sabe. O rodoviarismo foi competindo e foi ganhando espaço, porque o caminhão tinha mais flexibilidade e ganhava no chamado, vou usar uma expressão que ilustra isso, e eu não gosto muito da expressão, mas é assim, o just in time. A encomenda chegava na porta na hora certa e o trem começava a apresentar problemas e as coisas não caminhavam bem. Mas por que eu selecionei a Douradense exatamente hoje? Porque é a companhia ferroviária que começou depois da Estrada de Ferro Paulista, onde a Ferrovia Paulista acabava, começava exatamente a Douradense ligando até Ribeirão Bonito. De Ribeirão Bonito a Dourado, chegando depois um pouco mais longe a Novo Horizonte. Muito bem. A linha de Novo Horizonte é ilustrativa. É importante se entender isso aqui e ficar claro, porque ela foi, num certo momento, com o dinheiro do café, ela foi remodelada para receber tração de máquinas a diesel, porque não era assim, né? Você lembra disso? Colocaram lastro de pedra, coisa de engenharia, hein? Lastro de pedra, os dormentes ficaram melhor assentados, ela foi regabaritada, o gabarito dela passou também por um acerto importante. Trocaram até os trilhos, ela teve parte dela que era uma parte de trilhos em bitola estreita, depois ela teve bitola métrica, tudo isso foi acontecendo. Agora, de repente, as autoridades na época chegaram à conclusão que não valia a pena continuar investindo, né? E o café também se cansou, não tinha mais que continuar investindo, porque não havia condições de recuperação dessa malha. Aí sabe o que aconteceu? Os trilhos foram arrancados na calada da noite. Esta é uma história impressionante. Tapearam a população, mentiram para o povo naquela época, e durante a noite eles arrancaram os trilhos desta ferrovia. Eu resolvi selecionar essa história para mostrar como é que um país que tem cerca de apenas 29 mil quilômetros, eu fiz a comparação no início dizendo que os Estados Unidos tem 300 mil, e nós nos demos ao luxo de acabar com trechos ferroviários porque achamos que não valia a pena, porque o carro, ou melhor, o pneu e a estrada asfaltada estava resolvendo melhor já naquele início, naquele momento. Olha, a população protestou. A população de Novo Horizonte, daquela região, protestou. Tentou impedir que os trilhos fossem arrancados, mas durante a madrugada
eu repito, na calada da noite houve uma destruição. E nós estamos sempre falando aqui da pujança da ferrovia e da importância do modelo ferroviário para o Brasil, para São Paulo e para o futuro. Nós começamos dizendo que é importante conhecer um pouco da história para que isso não se repita. Nós jogamos no lixo ferrovias eletrificadas, eu falei do trecho que é até Bauru, do trecho que é até Santos, jogamos no lixo e jogamos trilhos de ferrovias como esta, que tinham um significado importante pegando café. Mas o que eu achei mais interessante disso é a ação maquiavélica. Maquiavel que me desculpe, mas o maquiavelismo desta gente, de madrugada, surrupiando trilhos naquela região de Novo Horizonte. Região lá, depois de São Carlos, para Birigui, naquela região importante do estado de São Paulo. Isso não se faz e nós estamos pagando o preço até hoje. Porque o Brasil andou para trás, São Paulo andou para trás, e nós que podíamos ter um transporte muito mais barato, muito mais eficiente, menos poluente, mais organizado, andamos para trás e congestionamos as cidades e congestionamos as estradas. Pega São Paulo, por exemplo, quando as estradas principais de todo o estado chegam na marginal do Tietê ou na marginal do Pinheiros, mas em especial na marginal do Tietê. A pessoa gasta mais tempo, por exemplo, ali quando chega na marginal do Tietê, até chegar no seu endereço final, dentro da cidade de São Paulo, do que, digamos, de Campinas ou de Jundiaí até São Paulo. Coisas desse atraso, desta falta de inteligência, dessa falta de planejamento, que a gente está aqui combatendo, contando a história para que a história não se repita. Um abraço a todos.